para ela estar com a concavidade para baixo, em vez de ser 7, deveria ter sido menos 7. Isso, então a A é falsa. Mas você falou que a C também é falsa. Não, professor, eu até quis dizer que a era verdadeira, professor. Mas tá errado a C. Tu achou Não, que eu era disse... verdadeira? Se não tivesse zeros, então seria um gráfico assim, né? Que não passa pelo eixo X. Só que não é um gráfico assim porque o valor máximo é positivo, ele não é negativo. É 7, né? O valor máximo é 7. Então tem que estar acima do eixo X. Certo? Sim, professor. Esse é o ponto que me obriga a ter uma parábola desse jeito aqui, com dois zeros, né? Então por isso que a resposta é essa. Essa É a aqui D. seria o caso da C. Mas nós não temos isso porque nós temos ponto máximo 7. Tudo bem? Professor, eu não compreendi. O senhor poderia então voltar a explicar por que é a B? Por causa do enunciado, olha só. Eixo de simetria em x igual a 5. Aqui é 5. Tá? x5 contra domínio 7. O que significa? Que os valores de y dela vão desde o menos infinito até o 7, mas não passa do 7. Significa que o 7 é o ponto de máximo. Ah, professor, então se fosse do 7 mais infinito, é que poderia ter sido a... Isso. Ah, ok. Poderia ser a A. Mas como é do 7, do menos infinito até o 7, então o 7 é um ponto de máximo, não é um ponto de mínimo. Por isso, Ah, quando tem um ponto de máximo, tem uma parábola virada para baixo. então quando um dos números é o ponto máximo, professor, significa que ela está virada para baixo. Exato. E, professor, e se ela está virada para baixo, como é que pode ter dois zeros? Tem dois zeros porque ela cruza duas vezes o eixo X. As raízes, os zeros, são os valores onde a parábola cruza o eixo X. E ela cruza em dois pontos. Eu tenho certeza disso por quê? Porque ela vai até o menos infinito como resposta. Certo? Mas ela tem como ponto máximo 7. Significa que vai ter situações positivas aqui até que ela chega no zero, duas vezes. Então ela tem Sim. duas raízes. Agora, poderia não ser o caso. Por exemplo, isso que eu desenhei aqui. Ela vem do menos infinito, tem um ponto de máximo, mas note que esse ponto de máximo aqui ele é negativo. Não sei qual é, pode ser menos 3, sei lá. Se ele é negativo, está completamente embaixo do eixo X, não tem raízes, o delta daria negativo, né? Mas não é o caso aqui, eu tenho certeza, por quê? Porque nós temos o ponto máximo 7, que é acima do eixo X. Então, para ir para menos infinito, ela tem que cruzar o eixo X. Se ela cruza o eixo X, cruzamentos aqui estão zeros. Ok? Sim, professor. Faz sentido? Sim, professor. Então, professor, assim, por exemplo, então, do modo geral, professor, como é que a gente explica? Toda reta que passa por X tem sempre um zero, que é o ponto que ela intersetou. Isso. A definição de raiz é isso. A definição de zeros é isso. Os zeros são os valores onde sua curva Interseta o eixo usa do o X. eixo X. Exato. Essa parábola tem que cruzar o eixo X, pois seu ponto de máximo é em y igual a 7. Então ela tem que ir para baixo, ela vai infinitamente para baixo. Então, num desses momentos que ela vai para baixo, ela cruza o eixo X. E ali ela tem os zeros dela. Bem? Sim, professor. Legal. Vamos para a próxima. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu pegar aqui o que tu mandou. Aí. Considera a função getx menos x menos 1 ao quadrado menos 3. Indique qual das seguintes afirmações é falsa. Professora, B é verdadeira.
A B é verdadeira. Por quê? Professor, porque ele aqui diz, dá já a fórmula da função como menos 3 e o menos 3 está no eixo dos y. Ah, sim, tem razão, professor. É falsa, professora. Devia ser menor e não máximo. Devia ser minorante e não máximo. Porque o menos 3 está é negativo, está no eixo dos y. Não pode ser a Menos D 3 é um valor negativo, exatamente. Está embaixo do eixo Y. e E essa também, professor. parábola aí é virada para baixo, né? Então também está virada para baixo e o menos 3 é negativo. Poderíamos classificar então como o máximo da função, professor. Exato. Hum. O máximo é em menos 3 e 1, se você reparar bem. Quer dizer, x igual a 1, y igual a menos 3. X não importa muito, mas o x é 1. Como é que eu sei isso? É só olhar para a função. Note que essa função aqui, ela tem esse termo negativo. Sim. Então, qualquer número que sair desse termo só vai diminuir ainda mais a minha função. Certo? Sim, professor. Portanto, se esse é o caso, né, o termo que menos afeta é se desse zero aqui. Porque qualquer outro vai diminuir ainda mais. Então, o termo que dá zero aqui é 1. Por isso que a raiz é em x igual a 1. Sim. Quer dizer, a raiz não, o vértice. O vértice é em x igual a 1. A função g tem um mínimo para x igual a 1. X igual a 1. Na verdade, ela tem um máximo. Sim, o Porque ela é máximo já virada para vimos que baixo, né? A parábola é assim, tá? sim, já vimos que o máximo dele é o menos 3, professor, e o 1 é o mínimo. Eu acho, professor, que a falsa seria linear, que a função g intercepta o eixo o x. Essa é a certa. Mas ele tá pedindo falsa, né? Sim, professor. Veja que não intersecta, né? Porque diferente do outro problema, teu y agora é negativo. Então a tua parábola tá toda para baixo do eixo x. Sim, professor. Já vimos que o máximo da função g é menos 3, está certo, professor? Já vimos que a função, que a função tem. Ah, não, espera, não tem zero. Já vimos que essa também é verdadeira, professor, porque a parábola não intersecta em nenhuma das retas do x. Isso. Então só poderia ser a C, que a função g tem um mínimo de x igual a 1. É, porque uma parábola, se ela tem um ponto de máximo, ela não tem um ponto de mínimo. Né? Ou a parábola ela tem um ponto de máximo quando ela é virada para baixo, ou um ponto de mínimo quando ela é virada para cima. Mas, professor, Então eu essa tenho aqui uma não tem dúvida. nenhum ponto de mínimo. Professor, eu tenho uma dúvida, professor. Então essa C também não seria verdadeira, professor? Não, Porque foi o que eu acabei de falar. A parábola não tem ponto de mínimo. espera, professor, então quando ela está ao contrário, virada para baixo, ela não tem ponto mínimo. Exato. Ok. Porque ela vai até o menos infinito. Então ela não tem ponto mínimo. Cada vez tu vai conseguir mais para baixo. Eu vou apontar já aqui no papel o que o professor disse, aqui no papel da ficha. Porque quando ela estiver ao contrário, não tem mínimo, professor. Isso. Já apontei, professor. Isso Agora, aí. a três, relativamente à função definida por f de x igual a menos 2x, entre parênteses, x menos h ao quadrado, fechar parênteses, mais k. Vamos ver, deixa eu pegar aqui. É. Você já está com a equação no formato de vértice. O H e o K tem a ver com vértice, como a gente estava vendo até agora. Sim.
Professor, então se ele aqui diz que f de 3 é igual a menos 2, então poderíamos classificar que essa conta que está aqui do f de x. Não, não, não. Não, eu até estava a pensar mal, professor. Eu estava a pensar que se ele diz que aqui o f de 3 é igual a menos 2, poderíamos classificar essa conta do f de x tudo igual a menos 2. O H e o K vão estar associados com essas informações do vértice, que foram, de certa forma, ditas para ti, ali na questão do contradomínio, né? E nesse f de 3 igual a menos 2, né? Que ele está dizendo qual é o x para que o y seja menos 2. Então, tu vai ter que identificar quem é K e quem é H mediante a isso. Professor, poderíamos considerar o contradomínio o coisa, professor, o H. O contradomínio é o valor do H. O valor, no caso aqui, máximo do contradomínio é o H, não é o H, né? Porque o contradomínio são os valores de Y, né? Qual que é o valor máximo de Y que tu tem aqui? O valor máximo de y que eu tenho aí, professor. Não sei, eu acho que é o menos 2, não, professor? É o menos 2, porque tu vai para menos infinito depois, né? Então, se é o menos 2, A questão é igual às outras, só que aqui ela tá te dando outras informações. Igualzinho as duas que a gente acabou de fazer. ah, professor, já entendi. Oh,
Acho que eu voltei aqui. Alô? Sim, professor. Meu, tá tudo estranho aqui, cara. Deixa eu ver se eu apresentar a tela as coisas voltam. Tá aparecendo aí? Sim, professor. Professor, Oi. eu acho, professor, que é a C, professor, porque o K aqui deve representar o contradomínio, que é o -2. E eu acho que o H e o H seria o coisa, professor, o 3. Isso. Que é o valor onde você. O X do vértice, em outras palavras. Onde vai Sim, ser o ponto de máximo, uma vez que, como tem um número negativo aqui na frente, esse termo aqui vai só diminuir ainda mais o valor da função. Então, o valor máximo vai acontecer quando esse termo todo for zero, né? Quando esse cara aqui todo for zero. Que ocorre quando, né? Que ocorre quando você tiver x igual a 2, desculpa, x igual a 3, porque ele está dizendo aqui que x f igual a de 3 é 3, igual a você menos vai ter 2. o valor máximo, né? Que é -2. Sim. Isso aí. Afinal, não era complicado, professor. Oi, mas é complicadinho mesmo. Tem que estar acostumado com esse formato aí. Para que agora tem Deixa aqui eu esse pegar a quadro. próxima aqui. Aham. E aí, como é que resolve essa? Sim, professor, eu estou aqui a analisar. Ah, professor, eu acho que já sei, professor. Ah, é? Eu acho que eu queria começar pela fórmula da equação de segundo grau, em que depois teria que isolar o A para descobrir qual é o valor de A. Porque eu já sei que x é igual a 7. O x é igual Então, a 7 onde? está aqui, professor, ele depois diz, tenha como simetria o eixo de Sim. simetria. Mas o que significa o eixo de simetria ser x igual a 7? Ah, se x é igual a 7, então menos x será igual a menos 7, não, professor? Não, mas isso aí não tem nada a ver. Ah, que a reta passa pelo o eixo de x. Ah, que a reta passa no eixo de 7, na reta Que do x, reta? não? A parábola até. Bem, eixo de simetria, cara, significa que o vértice é naquele lugar ali. Que o vértice é em x igual a 7. Ok? No caso aqui, o vértice, ele é um ponto de. Bem, não tem como saber ainda, assim, de cara, porque a gente não sabe se o A é positivo ou negativo, né? Não nos foi informado se o A é positivo ou negativo.
Mas o vértice vai ser ali. Espera aqui, a palavra. Professor, então não compreendi. O que o professor quis dizer com eixo de simetria é que, por exemplo, eu tenho um novo referencial cartesiano com o x e o y. Tem uma reta, passou no x. Nesse caso quer dizer que passou pelo seta no eixo do x, não? Ah, não, cara. É aquilo que a gente está fazendo até agora. Ó. A gente tem uma parábola, eu não sei se ela é virada para cima ou para baixo, mas eu tenho uma certeza sobre ela. Que o vértice dela vai ser aqui no meio. Aqui o vértice dela. E que acontece em x igual a 7. Porque o eixo de simetria é justamente a linha que divide a parábola de um lado para o outro, entendeu? Sim, professor. Então é só essa informação que a gente tem por enquanto. O parâmetro A tem que ter o valor. Ah, sim. Se ela passa por 7. Só não sei porquê, mas acho que a linha deu menos 2. Por que você acha? Tem que saber o motivo. Não tem que chutar. Não pode chutar. Porque o professor, ele diz que passa no eixo de x igual a 7, de simetria de x igual a 7, professor. Isso. E se ele passa, e é uma parábola que passa no vértice x igual a 7, também o x, através da parábola, tem que se conectar com algum número do y, professor. Hum. E esse número também tem que ser negativo. Por quê? Eu não tô entendendo essa tua lógica. Professor, como é que diz? Não, não, professor, agora também estou confuso, professor. É bem parecida com as questões que a gente veio fazendo, né? X igual a 7. Professor, eu não sei se estou certo. Eu acho, professor, eu estou confuso, professor, mas eu acho que deveria fazer a conta com substituir esse AX ao quadrado, esse AX, colocar 7, fazer a regra, a equação de segundo grau, não, professor, para achar, para achar o resultado. É. Como a única informação que falta aqui é o A, você pode usar alguma informação que ele te deu para encontrar qual é o valor do A. Né? Agora, quais informações que ele te deu aí, como usá-las, né? Ele Essa é a diz-me questão. que o y é igual a ax ao quadrado de mais 7x menos 2 e que tenha como eixo de simetria que a parábola que está a dividir o ponto x em uma única parte, x igual a 7. O parâmetro A tem de ter o valor. Eu acho que não, professor, eu acho que eu teria que aplicar a fórmula delta da regra dos três simples, professor. Eu acho bom, porque, bem, de certa forma, você já tem o valor do x, né? Certo? E daí existe uma equação, eu não sei se você lembra, queria que você lembrasse disso, que é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. E você já tem o x do vértice aqui, e você já tem o b também. Então, com isso, tu encontra o a. Era só isso. Essa é a fórmula do x do vértice, professor.
Isso. Vou só apontar aqui. Menos B a dividir por 2A. Então teria de fazer, professor, menos 7. Tem que resolver essa conta, eu não vou te dizer. Tem que isolar o Sim, A. professor. Só Eu isole sei, aí e me professor, diz a resposta. eu sei que tenho que isolar o A, professor. Professor, deu Conseguiu mais isolar? 2. Consegui, professor. Deu-me Isso, deu menos quanto? 2. Menos 2. O A deu menos 2. Vamos ver. A vai ser igual a menos B, e o B é 7, dividido por 2 vezes o XV, que é 7 também. Deu menos 1/2, né? Professor, eu fiz menos o B, menos 7. Fiz primeiro o 7. Fiz primeiro o 7, professor, tirei da equação, igual ao menos 7, que é o B, tornando negativo, a dividir por duas vezes o A. Depois peguei esse 7 como estava dividido, como Mas você tem estava. que isolar o A, certo? Você quer encontrar o valor dele, então pega essa equação aqui e já isola ele. No caso, só vai trocar o A e o XV de posição aqui. Então será só substituir os valores. O B é 7 e o XV é 7. Pronto. Vai dar menos 1/2. Certo? Sim, professor. Verificou o erro? Sim, professor. Beleza, cuidado, hein? Essa aqui não era para ser difícil. Talvez a interpretação é um pouco difícil. Vamos pro desenho, né? Sim, professor. Assim que é um desenho. Considere a Sim, representação gráfica da função h, né? E da agora? função. Está aqui, professor, 5.1, ele pede para fazer a tabela gráfica. Aquela tabela que tem as setas, professor. Nossa, que lá é muito chato. Sim, tem que se fazer primeiro, professor. X igual x sobre y, a primeira parte da tabela. Vou fazer aqui. Ah, sim, sim. É o domínio contra domínio na prática. Sim, professor. Só que aqui, como é reta, né? Tu vai ter só a região de crescência e depois uma decrescência ali, depois do 4. Sim. Agora x
fx menos 3 ou y menos 3 com x igual a zero, espaço. Professor, já fiz, já terminei. Foi bem rápido, né? Professor, por acaso ainda não terminei, falta coisa com o cassete. Já está. Vou mandar para o professor a tabela. Já está, professor. Perfeito. Perfeito. Se ele quer com tanto detalhe assim, eu lembro das tabelas não terem tanto detalhe assim. Agora vamos ver a 2. Blá, blá, blá. Ah, tá. É tipo uma parábola, mas não é parábola. Indica o valor de K de modo que a função M tenha 3 zeros. 3 zeros? Não é a mesma função, né? Seja m de x igual ao módulo da h de x. Ah, Paulo, eu acho que tu errou. Ah, não, tu não errou. Bem, deixa eu ver de novo o que tu fez. Ah, não, cara, ó, olha só que detalhe interessante que a gente perdeu aqui. Tá vendo que no enunciado tá dizendo que tu vai ter que pôr a função h dentro de um módulo? Sim, professor. Então significa que não vai ter essas partes negativas aqui. Porque quando tá Então, no módulo, reflete, lembra? professor, então, pelo facto de estar no módulo, em vez de colocar, por exemplo, na tabela menos 3, deveria ter colocado só 3. Exato, inverte o sinal, daí fica 3. Daí é uma região de decrescência, tem que mudar isso também, ó. Depois que era Ok. crescência, vai ser decrescência, tem que tomar cuidado com isso. Então, o 3 de y passou a x, professor. O menos 3 de y virou mais 3. É isso. Ok. Professor, então se o y virou x, professor, então qual será o x do próprio y? Qual será o y do próprio y, professor? Mano, que? Não faz isso que tu falou agora, eu nunca escutei na vida. O x do Porque, próprio y? Como assim? porque o professor disse que como está no módulo, então deixou de estar aí embaixo, passou esse... professor, também estou meio confuso, professor, também. Também não sei o que é que se passa comigo hoje. Só dei conta agora, professor. Não deixa de ser y. Entendeu? Isso aí. O x, mesma coisa. Só o que vai mudar é o y, né? A gente reflete e essas partes negativas ficaram positivas, não é mesmo? Então a região ali que era crescente, do menos 3 até o zero, em y, virou decrescente. Depois crescente, normal, depois decrescente, normal, e depois crescente de novo. Certo? Sim, professor. Vou no banheiro rapidinho.
E aí, a próxima? Agora ele está pedindo um negócio estranho. Essa função tem que ter 3 zeros, ou seja, ela tem que passar 3 vezes pelo eixo x, né? Do jeito que está agora, ela está passando só 2 vezes. E aí, tu consegue imaginar como alterar essa função, uma vez que é a mesma h de x que a gente estava trabalhando até agora, para que passe 3 vezes? Eu já sei como fazer. Agora tá certo lá. Tá certo o que Tem me mandou. para que tenha 3 zeros, professor. Professor, só uma dúvida. O K é a mesma coisa que o Y, certo? Isso. É o valor de y, no caso, numa determinada situação, né? Aqui a gente está falando do valor de y. O valor de y quando esse cara aqui for zero, né? O Sim. valor de y quando esse cara aí for zero. Então, o k vai ser uma espécie de valor de y mínimo. Mínimo. Porque como isso aqui é um módulo, sempre vai ter um valor para somar no k, para deixar a tua função m maior. Então, pode acontecer aqui, quando esse cara der zero, tu tem o valor mínimo de y. Acredito que seja isso. A questão é como alterar isso para tu ter 3 raízes, né? Por enquanto tem 2. Pensa em tu subindo ou descendo aquela função ali, como é que fica. Então eu acho, professor, que para termos 3. Não, também não dá para acrescentar nenhum número, mas se for para ter 3 zeros, professor, eu teria feito menos 2y, atravessa aqui o 3. Não, 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 não. Ó, se liga. Olha só o que eu vou fazer aqui, que fácil. Ah, isso aqui acabei de tirar o eixo X. Mas eu preciso do eixo X para mostrar. Ó, não vai dar para mostrar, mas pega essa tua função e leva ela para baixo, né? Se tu levar ela para baixo, do jeito que ela tá aqui, ela vai ficar assim, olha só. Passou uma vez, certo? Sim, professor. Passou uma vez, agora vai passar a segunda vez. E agora vai passar a terceira vez. Passou 3 vezes no eixo X. Mas, professor, essas duas pontas de baixo não deveriam estar a tocar na. Professor, eu estou muito distraído, professor, não sei porquê. Não sei se Normal, cara, normal. Eu já tô acostumado a ver isso há muito tempo. É normal tu não conseguir ver. não sei, professor, se é a ansiedade por causa do teste, professor. Quando eu dou teste? Quando eu dou teste? É quarta-feira, professor. Tranquilo, cara. Tá bem demais pro teste. Professor, então eu poderia classificar isso como, por exemplo, se x for 1, f de x será o 1, ele vai descer para, para essa ponta, pessoal, vamos fazer conta que bate no menos 2 e vai para o 3. Depois sobe para 4, y igual a 1. Depois desce para 5, com com y menos 2. Depois sobe. Depois sobe. Acabou. Posso fazer assim a tabela, professor? Pode. Não, professor, por acaso até ia fazer mal, professor. Porque onde o 1 tem o 0, professor, seria y igual a 0.
Isso. Tu tem que pensar quanto tu tem que descer ali para ocorrer o que eu desenhei. Tu tem que descer 1, né? Então Sim. o K tem que ser menos 1, só isso. O que é que tem que ser menos um, professor? O K tem que ser menos 1. O K, professor? É o K que vai definir o teu domínio, né? O teu contradomínio. Certo? Sim, professor. Entendi. Bem, vamos começar a próxima aqui. Sim. A 6. Considere a seguinte função definida por Ramos. Menos x menos 5 se x for menor ou igual a menos 4. Menos 1 se menos 4 estiver, se x estiver entre menos 4 e for menor ou igual a menos 2. Ou 3x se x for maior que menos 2. O valor de f de menos 1 é... Fosse assim, o valor de f de menos 1 é... Quando o X é menos 1, qual que é o valor? Quando x é menos 1, professor. Então tenho que me focar aqui no coisa do menos 1, se menos 1, se menos 4, se x estiver entre menos 4 e for menor ou igual a menos 2. Professor. Menos 1 é um número entre menos 4 e menos 2, é verdade. Então, Qual que é o valor da função? menos 3. Totalmente errado. Olha só. Como a gente está interessado em f de menos 1, a gente está interessado na função, valor da função, quando o x é menos 1. E ele está dizendo que para domínio igual a menos 1, a gente está dentro dessa região aqui, de menos 4. Não, peraí. Menos 1 é um número maior. Então a gente está falando desse. Eita. Então a resposta é menos 3, cara. Porque menos 1 é maior que menos 2, concorda comigo? Sim, professor, menos 1 é maior que menos 2. Então eu coloco x igual a... Bem, eu vou ter que usar essa função aqui, 3x. No lugar do x eu coloco o menos 1, chego que a resposta é menos 3. Beleza? Professor, então só uma dúvida. Como é que é de explicar? Professor, eu também só disse menos 3 por causa da parte do menos 1, professor, porque ali estava a dizer se menos 4 se for inferior a x e x for menor ou igual a menos 2. Quem tu tem que pegar é esse aqui, cara. Menos 4 não tem nada a ver. Porque o menos 1 não é menor que menos 4. Só vai pegar esse cara aqui quando tu estiver trabalhando com números menores que menos 4. Mas menos 1 é maior que menos 4. Ó, aqui está o menos 4. Aqui está o menos 3, menos 2, menos 1. Menos 1 é maior. Ele é maior, ele está na frente. Sim, professor. Então, por isso tu tem que pegar essa. X maior que menos 2. Nosso menos 1 está aqui, que é maior que menos 2. Professor, então só uma dúvida. Eu teria que pegar aqui no 3x por ser o maior número dessa chaveta, desse lado Isso, esquerdo. isso. Agora faz sentido, professor, se 3x assim juntos para isolar o x, teria de fazer x igual a menos 3. Isso aí. Colocar para o outro lado. Perfeito. Só faça essa análise aí e joga na função que não tem segredo, beleza? Sim, professor. Então é isso aí, meu caro. Até amanhã. Ok, professor. Com licença, professor. Abraço, até.